Salve, queridos. Salve todos na paz do Senhor e na graça do Senhor Jesus Cristo. Quero falar umas paradinhas agora rapidinho para vocês aí. Primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: quando Jesus, lá em Atos, mandou o pessoal esperar em Jerusalém, eles esperaram 120 dias, se não me engano, para a descida do Espírito Santo. E quando eles receberam esse Espírito Santo, quando eles receberam esse Espírito Santo, houve uma coisa que eu não tenho visto muito nos irmãos aí. Eu conheço irmãos que têm medo. A palavra de Deus diz que Deus não tem nos dado espírito de covardia. Então não adianta você estar falando em línguas, não adianta você estar falando, levantando morto e tudo, se você tem medo. O contrário do medo é coragem. E Deus tem nos dado espírito de coragem, de ousadia, de meter a cara. E quando aqueles irmãos da igreja primitiva receberam o Espírito Santo, eles estavam acuados pelo medo, porque estavam sendo perseguidos, sendo esmagados, morriam, mulheres estrupadas. Ali verdadeiramente as pessoas eram cristãs porque eles não tinham o que comer, mas eles adoravam a Deus. Continuavam servindo. Não estavam dando testemunho que ganhou um carro, ganhou isso. Para que ganhou um carro? O que você vai fazer com ele no reino? Motivação egoísta? Então o pessoal, voltando lá, eles começaram a ter ousadia. E a partir daquele momento, eu tô aqui falando por quê? Por causa dele. Porque, pessoal, Jesus, ele quer que nós falemos do poder e da graça de Deus na simplicidade, sem teologia. Porque a teologia mata, a teologia me matou já. Mas Jesus, na sua misericórdia, me ressuscitou. Eu ainda não esqueci o que aconteceu na certa igreja, que um pastor falou que não podia levar pobre, não podia ter projetos de salvação na igreja, porque a igreja precisava de dinheiro. Agora a igreja está lá, caindo sem o Espírito Santo, né? Porque quando há a busca da matéria, a busca egocêntrica de poder, tem dor, tem sangue, tem tristeza e não tem Jesus. Jesus nos dá alegria, Jesus muda a nossa vida. E a igreja, o motivo dos templos cristãos é exatamente promover a mudança na sociedade, a mudança no povo. E aquela ousadia que os cristãos, pessoas simples. Tinha gente letrada, como Lucas, mas tinha muita gente que não sabia nem ler. E eles levaram o evangelho motivados pelo poder, pelo dunamis. A palavra de Deus diz que eles começaram todos a falar em várias línguas e as pessoas começaram a entender eles, falando das maravilhas de Deus. E quando fala de línguas, não está falando de línguas estranhas, mas ele está falando de línguas que já existiam e as pessoas começaram a entender. Talvez eles nem estivessem falando na língua das pessoas, mas as pessoas começaram a entender as maravilhas de Deus, o poder de Deus, o dunamis de Deus. Aleluia. A história não morre. Que história nós estamos fazendo da nossa vida? Qual a história que nós estamos deixando de legado para o mundo? O que história nós estamos falando do amor de Deus, de Cristo Jesus? Que transformação tem ocorrido na nossa vida, a não ser a falação, blá blá blá. Jesus não está interessado em blá blá blá. Jesus quer o mover do Espírito Santo através da nossa vida, não financeiramente, não para nós, mas para que o mundo seja salvo. Esses dias eu estava conversando com um irmão que foi resgatado do mal, do pecado. Ele era quadrilheiro e tirou 15 anos de cadeia. Esse irmão me falou uma coisa: quando ele começava uma reunião da quadrilha, ele falava assim: quem tiver aqui para esticar o braço, para ser algemado, pode ir embora. Porque tem irmão levando tiro nas costas, nos muros da cadeia, buscando a liberdade. E Jesus nos dá liberdade, gente, que nem um muro pode dar. Jesus nos dá liberdade de verdade. Liberdade aqui dentro.
Então, pessoal, se você está entrando no reino com medo, protegendo tua vida, protegendo os seus, não entre, porque isso daí é função de Deus. Não é função tua, não é função minha, não é função da igreja, não é função da sociedade. Isso é função de Deus. A liberdade de Deus é muito, muito além do muro. Tem gente morrendo por essa liberdade. Tem gente morrendo, pessoal. Tem gente na quebrada aí, ó, levando tiro na cara porque fala do amor de Deus. Vocês não sabem. Mas tem. E a igreja não tem querido, não tem ido buscar os cativos e os oprimidos porque tem medo. Deus não nos deu espírito de medo. Essa semana aí passada eu tava com uma depressão terrível porque eu tava numa batalha para assim, não para se entregar, eu já havia me entregado para Jesus, eu me entreguei para Jesus no dia 20, mais ou menos no dia 23 de maio, 24. Passei meu aniversário sem ninguém, sozinho, sem comida. Então, uma pessoa que é muito querida, foi minha ex-mulher, minha companheira e mãe das minhas filhas. Ela começou a falar do amor de Cristo e eu rebatendo, como eu rebatia no canal antes, quando era o canal Uru e Coco. E Deus começou a falar ao meu coração. E numa certa feita, eu tava alguns dias atrás, eu tava numa batalha terrível dentro da minha mente. E eu sou um cara que eu nunca senti medo, e naquele dia eu senti medo. E ela me falou: Deus não tem dado espírito de medo para você. Você é valente. Gente, a igreja é valente. Você aí que está sofrendo, que está começando essa caminhada, você é valente. Deus te deu poder. E quem não tem, quem tem esse medo da morte, não adianta eu estar com uma quadrada na mão, não adianta eu estar com cara de monstrão, cara de brabão, não adianta eu estar peitando todo mundo, mas lá dentro eu tenho medo. Pessoal, hoje eu postei uma parada no Facebook e diz assim, ó: a morte, uma hora ou outra, ela vai vir sinistra de capuz para te pegar, te buscar. Mas Jesus pode mudar essa situação. Ele venceu a morte. Pode esse corpo carnal cair no chão aqui, ó, os vermes comer e virar pó, porque a palavra diz que é do pó que a gente veio e pro pó nós vamos voltar. Mas Deus nos deu vida eterna e vida em abundância. Vida em abundância não quer dizer, não tô falando de finança, galera. Tô falando de guerra. Tô falando que a gente precisa de soldados loucos, insanos, para entrar, saquear o reino das trevas, tirar os cativos e oprimidos. Pessoal, eu fui resgatado, como esse irmão que eu estava falando, fomos resgatados para buscar o que estava perdido, para levar o evangelho, o Espírito Santo fazer a obra dele, sem medo, sem enfeitar, sem falar: ah, mas tem que cuidar primeiro da família. Não é isso que aconteceu quando Jesus chamou os discípulos. Lembra quando ele chamou os filhos do trovão lá? Se não me engano, ele falou, a palavra de Deus diz que André deixou as redes e seu pai e seguiu Jesus. Se não me engano, André, desculpa se eu estou errando aí, mas o contexto é esse. Deixou o barco e seu pai e seguiu Jesus. Tem gente morrendo aí. Pastor Maurílio, no aniversário da mulher dele, estava pregando evangelho em outra cidade. No aniversário do filho dele, estava pregando evangelho em outra cidade. Muitos outros pastores estão fazendo isso. Outros estão no conforto da casinha deles, buscando justificativa bíblica para não ir buscar e resgatar a alma. Tua função, pastor, tua função evangelista, tua função missionário, não é assistir o Faustão. Tua função é ir buscar a alma. E Deus tem levantado o exército. Deus tem levantado pessoas corajosas para fazer essa obra. E eu não vou permitir que a teologia barre o mover de Deus. Porque a teologia tem feito isso. A teologia fez isso comigo. Não uma, não duas vezes. Ah, é o tempo de Deus. Paulo teve o tempo de Deus. Ele se converteu, começou a enxergar e foi buscar a igreja. Depois ele foi buscar o conhecimento. Mas ele teve coragem. Ele meteu a cara.
Quando a cabeça dele caiu no chão, quicou 3 vezes, onde hoje é uma capela lá no Vaticano, lá em Roma, se não me engano, Capela de São Paulo, ele tinha convicção de que combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. E você vai ficar falando que guardou a carreira? Pastor Anderson, eu conheço a história do Pastor Anderson, o Brasil conhece, o mundo conhece. Esposo da Flor de Lis. Ele combateu, ele terminou a carreira. Ele fez o que tinha que fazer. Ah, mas o chamado dele não tem chamado. A Bíblia não diz isso, que você foi chamado para ser pastor, para isso. Mas a função de todos é pregar o Evangelho. A função de todos é levar o Evangelho, o conhecimento das pessoas que Jesus existe. Porque eu nunca vi na noite ninguém falando do conhecimento de Jesus lá na quebrada. Eu tô indo para lá. Vou morrer, vou viver, não estou interessado nisso. Eu tô aqui para servir Jesus. Porque eu não sou covarde. Deus não deu espírito de covardia, Deus não deu espírito de temor, Deus deu o Espírito Santo que motivou a igreja a transformar o mundo. Se liga, poucas ideias.